Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 8. A boa notícia que fala a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus, começou a ser dada como o profeta Isaías tinha escrito. Ele escreveu o seguinte: Deus disse: Eu enviarei o meu mensageiro adiante de você para preparar o caminho. E o profeta escreveu também: Alguém está gritando no deserto: Preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, batizando o povo e anunciando esta mensagem: Arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Muitos moradores da região da Judéia e da cidade de Jerusalém iam ouvir João. Eles confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Ele usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro e comia gafanhotos e mel do mato. Ele dizia ao povo: Depois de mim vem alguém que é mais importante do que eu, e eu não mereço a honra de me abaixar e desamarrar as correias das sandálias dele. Eu batizo vocês com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Nós estamos no segundo domingo do Advento, e esse domingo tem como característica focar no trabalho e na preparação feita por João Batista para a chegada de Jesus. João Batista, lembrando um pouco daqueles que já tiveram oportunidade de ler mais detalhadamente os evangelhos, era filho do sacerdote Zacarias com a sua esposa Isabel, prima de Maria, mãe de Jesus. Portanto, era parente de Jesus. Ele foi considerado pelo próprio Jesus, e o Novo Testamento nos traz essa informação nos evangelhos, ele foi considerado como o último dos profetas no estilo do Antigo Testamento. E é, portanto, considerado como um precursor do Messias prometido, Jesus Cristo. Ele pregava e praticava o batismo de arrependimento, como nós acabamos de ler aqui no primeiro capítulo do Evangelho de Marcos. É preciso entendermos que em algum momento da juventude de João, ele decidiu abandonar as comodidades da vida de filho de sacerdote e trocou o glamour do templo de Jerusalém, onde o seu pai estava alocado, para habitar na aridez do deserto e enfrentar a solidão de um dos lugares mais inóspitos do mundo, aquele que se estende desde o centro da Judéia até as cercanias do Mar Morto. E foi justamente em meio ao calor desse deserto, calor que nós sabemos bem como funciona. Hoje temos vivido épocas com o calor intenso. Naquele deserto o calor é ainda mais cáustico e mais pesado do que aquele que nós enfrentamos. Foi em meio ao calor desse deserto, caminhando por entre precipícios e conformações retorcidas de pedra de calcário, foi nesse lugar improvável que João assumiu a sua missão profética. Se você pensar de maneira prática, você vai perceber que a probabilidade do ministério de João funcionar era muito pequena. Imagina um sujeito que vem de uma família importante, no meio do deserto, num lugar que ninguém queria ir, e começa a pregar uma mensagem de arrependimento. E contra todas as probabilidades, o texto do Evangelho nos diz que ele obteve grande êxito como pregador. Multidões se rendiam arrependidas
e imploravam pelo batismo purificador que ele oferecia nas águas do Jordão. E aí então, diante de todo esse panorama que nós acabamos de descrever para os irmãos, eu gostaria de fazer uma pergunta que o texto vai nos ajudar a entender. Quais seriam os motivos para as multidões darem crédito a um tipo como João? Por que será que ele conseguiu tanto êxito como um profeta numa situação tão controversa e tão difícil como essa que o texto nos apresenta? Como as pessoas deram ouvidos para João Batista? O texto que nós acabamos de ler nos dá algumas pistas, e eu vou fazer aqui o destaque de algumas que são as mais importantes. A primeira pista que o texto nos traz é pelo fato do lugar em que João vivia e pregava. O texto nos informa que o seu ministério é desenvolvido no deserto. Quem já teve a oportunidade de ler não só os evangelhos, mas os textos do Antigo Testamento, vai se lembrar que o deserto sempre foi uma figura importante na história de Israel. Todo judeu, todo israelita sabia exatamente o que significava o deserto. A memória dele era sempre a seguinte: Deus nos libertou da escravidão da casa do Egito e nos levou para o deserto. E o deserto do Antigo Testamento, lá da libertação do Egito, tinha um significado muito claro. Deus tinha tirado o seu povo do Egito e agora ele o leva para o deserto, porque também precisava tirar o Egito do seu povo. Ou seja, mudar a sua maneira de pensar que eles tinham adquirido lá no Egito. E o deserto tinha esse significado de um lugar de purificação, de provação, de mudança de atitude. E aí você chega nesse texto e João, filho de um sacerdote, alguém de uma família importante, está pregando justamente no deserto. E nós podemos pensar que aquelas pessoas, principalmente que iam ouvir a mensagem de João Batista, possivelmente estavam cansadas daquela forma ritualística e repetitiva de servir a Deus. Você pode encontrar uma diferença muito grande entre a cena do templo, com toda a sua suntuosidade, e a cena de João, um sujeito no meio do deserto, vestido com roupa simples e falando uma mensagem direta. Chega um momento em que as pessoas se cansam da agitação e da turbulência das cidades, dos seus templos e também da sua cultura religiosa barulhenta, e no caso da cultura e da religiosidade judaica, uma cerimônia barulhenta e bastante materialista, porque se você não chegasse lá com o seu sacrifício, você não era aceito por Deus, pelo menos era o que dizia os líderes religiosos daquele momento. Chega um momento em que as pessoas se cansam disso e querem algo mais objetivo, mais direto, que revele a Deus e não toda aquela parafernália que eles estavam acostumados. Esse pode ter sido um motivo muito importante a fazer com que as pessoas tenham olhado para a pregação de João e ouvido aquilo que ele tinha para dizer. Mas há um segundo motivo que diz respeito às roupas que João vestia. E como eu acabei de falar sobre o local, você olha para João Batista e olha para o templo e você vai ver uma diferença monstruosa. Os sacerdotes, e aqui nós estamos falando de alguém que João conhecia muito bem, o próprio pai dele era sacerdote, e todos os outros sacerdotes, e principalmente o sumo sacerdote, sempre vestido com grande pompa, e João é apresentado no texto como alguém que usava roupas simples. E não era só pela simplicidade e pelo seu aspecto rústico
que ele contrastava com as roupas suntuosas dos sacerdotes. João se vestia como profeta Elias. Se você voltar lá no Antigo Testamento, você vai encontrar uma grande semelhança entre as roupas de João e as roupas de Elias, que era considerado como o maior e o mais admirado de todos os profetas de Israel. Quando as multidões olhavam para João Batista, se esqueciam daquilo que era tão valorizado pela religiosidade de Israel: a pompa, a veste que mostra que Deus é suntuoso e que Deus é importante, para ouvir uma mensagem absolutamente direta: arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a mensagem de Jesus. A de João: arrependei-vos e mudem de atitude, arrependei-vos e confessem a Deus os seus pecados. Isso aqui tem essa situação de João revela um tipo de personagem meio que antissistema, mas só que tem uma diferença: João era um personagem antissistema de verdade. E eu digo isso porque hoje em dia é muito comum nós encontrarmos no meio evangélico e até no meio político pessoas que se apresentam como sendo antissistema, mas na verdade não são. São fruto do sistema, fazem um discurso antissistema, mas fazem parte desse sistema e reproduzem a mesma coisa. Isso é muito comum na política, né? E hoje em dia também é muito comum você encontrar pregadores, bispos, apóstolos e coisas do tipo, e ele se coloca: eu sou diferente de todo o resto. Aí você vai olhar com detalhe e descobre que são mais do mesmo. João não era mais do mesmo, ele era diferente do sistema. Ele se vestia de maneira diferente, ele pregava uma mensagem diferente, ele era diferente, ele era um personagem fora da caixa, como se diz hoje no linguajar comum que se usa hoje, principalmente nos meios corporativos. Há um terceiro objetivo, ou uma terceira coisa que acontece com João, que também mostra o porquê dele ter sido tão bem sucedido: aquilo que ele comia, sua alimentação. João vivia de maneira coerente com aquilo que ele pregava. Ele era simples até naquilo que ele comia. Diferente do que a gente vê hoje em dia, e eu vou fazer menção aqui de duas situações que os irmãos conhecem muito bem. Quem acompanha noticiário já viu esse filme mais de uma vez. João era coerente com aquilo que ele pregava. Hoje você vai encontrar, por exemplo, banqueiro, dono de banco, banqueiro, dizendo que é preciso uma vida austera, precisa apertar o cinto, mas ele pratica juros escorchantes. Você precisa fazer isso, eu não, eu tenho que lucrar com isso. Você encontra hoje também políticos que defendem medidas drásticas de contenção, mas eles vivem mergulhados em mordomias. Lembra-se do que aconteceu na última reforma da Previdência? Lembra-se? Todo mundo foi prejudicado, menos quem? Vamos ver se você adivinha. Menos a classe política. Tem umas outras lá que também entraram no meio, mas a classe política não foi atingida. Faça aquilo que eu não faço. Não era assim com João. João Batista vivia, pregava e se vestia de maneira coerente. Ele fazia aquilo que era coerente com a sua proclamação. Ele era aquilo que ele pregava. Mas há um quarto motivo, e esse é o mais importante de todos que eu anotei até aqui. O quarto motivo está explícito no texto. Tem um versículo só para falar sobre isso. Há essa razão para que a pregação de João fosse algo extraordinário. João não anunciava a si mesmo.
Ele não apontava para ele mesmo. Pelo contrário, ele apontava para aquele que viria depois dele e que seria maior do que ele, a ponto dele dizer no texto que ele não era sequer digno de desamarrar ou desatar as tiras das sandálias daquele que viria. João não estava centrado na pregação daquilo que ele pensava e nem da sua própria figura. Ele não queria que as pessoas fossem como ele. Ele queria que as pessoas se preparassem para receber aquele que é o verdadeiro Messias, Jesus. E portanto, mais importante até do que os outros itens que nós falamos, essa razão fazia com que a pregação de João fosse extraordinária. Ele estava anunciando aquele que viria e seria o verdadeiro Salvador da humanidade. Por isso ele vai dizer: eu sou só aquele que prepara, eu sou só aquele que batiza com água, mas vai chegar aquele que batiza com o Espírito Santo. É a ele que vocês devem ouvir. E você deve ter percebido que eu fiz menção lá para trás, no começo da nossa conversa hoje, eu fiz menção aqui da pregação que Jesus fazia. A pregação de João está explícita aqui nesse texto: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, e Deus perdoará vocês. Você olha para a pregação de Jesus, o que é que ele diz? Arrependei-vos e crede no Evangelho, o reino de Deus chegou. Jesus dá continuidade à pregação, à proclamação que João começou. João, despretensiosamente, tinha consciência de que era apenas uma voz no deserto, provisória e passageira, mas uma voz que anunciava a palavra eterna. João havia entendido que os céus e a terra poderiam passar, mas o Verbo encarnado de Deus, esse mesmo que estamos agora nos preparando para celebrar o seu aniversário, o seu nascimento no Natal, a verdadeira palavra de Deus, não passará. João aponta para aquele que é o verdadeiro Messias. Nós estamos hoje nos reunindo para nos preparar para celebrar a chegada desse Messias, Salvador da humanidade, aquele que é o Senhor de todas as coisas. A própria Escritura nos afirma: Deus fez de Jesus Senhor e Cristo. É a Ele quem esperamos, é a Ele a quem celebramos, é a Ele a quem estamos preparando para celebrar o seu nascimento. Seja essa a nossa atitude nesse segundo domingo do Advento. Que Deus possa abençoar aos irmãos e às irmãs. Amém.